Olá! Olá, como vocês estão? Boa noite! Olá, boa noite, tudo bem? E aí, estão animados? Já vamos compartilhar essa live. Boa noite! Hoje nós vamos ter aqui muito conteúdo sobre micropigmentação capilar. E para você que quer entrar na carreira da micropigmentação ou você que já é micropigmentadora, já pega esse aviãozinho, já encaminha para sua amiga, para um amigo. Vamos bater aí 10k com micropigmentação mensais. Eu vou te ensinar. Bora lá? Hoje eu trouxe um conteúdo de micropigmentação capilar, que é o boom do momento. Todas as micropigmentadoras têm que saber essa técnica, porque é um sucesso, mexe muito com a autoestima dos homens e das mulheres também. É uma técnica que a gente pode trabalhar tanto nas mulheres quanto nos homens. Então, abre muito nosso leque de micropigmentadora. E todas nós micropigmentadoras precisamos dominar essa técnica, tá, gente? Hoje aqui eu vou passar muitas coisas para vocês que, assim, vai ajudar muito, tanto para quem já é micropigmentadora e para você que deseja também entrar na área, já vai abrindo muito a sua mente, tá? Então vamos acompanhar que vai ser show. E se você já tiver alguma pergunta, já pode mandando aí, que eu já vou te respondendo, ok? Eu já fui colhendo aqui algumas perguntas e já vou solucionando aqui muitas dúvidas de muitas pessoas, tá? Eu tenho alguns profissionais que já me acompanham e pessoas que querem entrar na área. Então, muitas pessoas já perguntam como funciona a micropigmentação. A micropigmentação, a gente simula folículos como se fossem reais, como se fossem os folículos capilares do cliente, tá? Através de micropontos com uma máquina de ou micropigmentação ou tatuagem, onde a gente simula uma realidade de um folículo nascendo. E isso, a gente tem duas técnicas, onde a gente coloca a técnica ou do efeito raspado ou do efeito densidade. O que é isso, Marli? O efeito raspado é quando o cliente não tem cabelo em grande parte da cabeça e precisa de raspar uma área. E aí a gente raspa a cabeça toda, é o efeito raspado. Então a gente simula a realidade do fio naquela área onde não tem cabelo. Então é o efeito raspado, tá? O efeito densidade é quando ainda existe alguns cabelos na área do cliente, e essa técnica também a gente utiliza em mulheres, quando tem aquele cabelo ralo e aparece aquele fundinho do couro cabeludo, aquele branco do couro cabeludo, e aí a gente vem criando o efeito densidade, onde a gente cria uma ilusão de folículos ali que ajuntam com os cabelos naturais do cliente e criam um volume. Então parece que o cliente está com a cabeça cheia de cabelos, tá? E fica muito real. Então, eu vou passar aqui muitos pontos importantes para você trabalhar. Por exemplo, como fazer pontos precisos, tá? A posição do aparelho, a gente trabalha. Para você fazer um ponto preciso, a primeira questão o seu aparelho tem que estar a 90 graus. A 90 graus da cabeça do cliente. Porque, por exemplo, se você está aqui em cima e a cabeça, então o aparelho a 90 graus, você virou a 90 graus da cabeça.
tá? Então você vai girando esse aparelho de acordo com a cabeça do cliente, o aparelho sempre a 90 graus. Mas um ponto importantíssimo é a velocidade do aparelho, e não somente a velocidade do aparelho, a velocidade da mão do profissional. Porque a velocidade do aparelho, você trabalha ela numa velocidade alta. Por que a gente precisa trabalhar numa velocidade alta, Marli? Porque eu preciso colocar pouca tinta. Por que eu preciso colocar pouca tinta? Porque eu preciso de que seja algo muito sutil. Para eu imitar uma realidade de um folículo nascendo, algo muito minúsculo, muito minucioso, tem que ser pouca quantidade de tinta. Então, para eu colocar pouca quantidade de tinta, eu preciso trabalhar numa alta velocidade da máquina e numa velocidade maior da minha mão. Então, eu vou trabalhar numa rapidez da minha mão e com uma velocidade alta do aparelho. Por quê? Porque o aparelho, ele trabalha por pulsação por minutos. Então, o aparelho está lá, pulsando, pulsando, pulsando e injetando tinta. Se eu vou lentamente, com a minha mão, o aparelho, ele está indo rapidamente e eu lentamente. E ele está indo rapidamente, o que vai acontecer? Ele vai deixar mais tinta do que eu quero que ele deixe. Então, eu também tenho que trabalhar rápido para que deixe pouca tinta. Por quê? Senão, eu vou deixar muita tinta nesse ponto e vai ficar um ponto muito grosso. Então, para que eu consiga um ponto fininho, natural, delicado, eu trabalho rapidamente com a velocidade do aparelho alta, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, segundo ponto, né? A posição do aparelho 90 graus e a velocidade alta do aparelho e a velocidade da mão também rápida. E aí entra um detalhe muito importante. Você controlar a sua mão. Essa é uma questão, é uma técnica que eu bato sempre, que o trabalho está na nossa mão. Isso em tudo, sobrancelhas, olhos, lábios, tudo que a gente vai fazer, o trabalho está nas nossas mãos. Quando a gente domina a nossa mão, a gente dominou o trabalho. Tá? Então, para isso eu preciso o quê? Conter o domínio da minha mão. Isso quer dizer o quê? Que eu controlo a velocidade, eu controlo o peso que eu coloco na minha mão, eu controlo a velocidade que eu quero colocar na minha mão, eu controlo a pressão que eu coloco na minha mão. Isso interfere no resultado do meu trabalho, tá? Por quê? Se eu coloco muito peso aqui e pouco peso aqui, eu vou injetar mais tinta nessa área e menos tinta nessa área. Então, eu vou dar diferença de distribuição de tinta e vai haver expansão desse ponto, vai haver profundidade e eu não vou conseguir a realidade do trabalho que eu quero, que é um folículo. Se um folículo ele é minúsculo, eu preciso de uma realidade muito delicada. Então eu preciso trabalhar muito delicadamente. E então nós vamos fazer isso muito minucioso. Nós vamos treinar essa mão, leveza na mão. Sempre leveza na mão, sempre leveza na mão. Eu costumo dizer que a gente micropigmentadora, nós não podemos fazer algo que seja pesado antes de fazer um atendimento de uma micropigmentação. Que seria isso pesado, Marli? Qualquer coisa que fosse pesado, que fosse fazer força com a sua mão. Por exemplo, se a pessoa é uma esteticista e vai fazer uma massagem, ou então vai fazer até um trabalho de casa, vai fazer algo que vai fazer força com as mãos,
essa mão, ela vai estar com peso. Você trouxe muito peso para sua mão. E aí vai ser difícil você deixar essa mão leve na hora do procedimento, tá? Então isso não vai ser muito legal. Isso aí é uma dica que você tem que levar para todos os seus procedimentos. Vai ter um procedimento de micropigmentação? Preserve a sua mão. Faça movimentos sempre suaves antes, para que a sua mão seja preservada na leveza. Não trabalhe nada pesado com as suas mãos, para que você preserve a leveza e a naturalidade do toque da sua mão. Ok? Faz sentido para você? Já dá um oi aí, quem tá chegando. Tô falando de micropigmentação capilar. Para você que quer entrar na área, faturar 10k com micropigmentação, essa é a live. Você pode começar do zero ou melhorar o seu faturamento, tá? Micropigmentação capilar, micropigmentação de sobrancelhas é o boom da micropigmentação. Então, nós vamos aí. Hoje nós estamos de micropigmentação capilar, tá? Então, vamos lá. Outra questão é a agulha. Marli, qual agulha eu utilizo na micropigmentação capilar? A gente varia um pouco da região que a gente trabalha. Eu trabalho com agulhas de 3RL, 3 pontas de 0,18, 0,14, 0,18, isso depende um pouquinho. Vai variar um pouquinho também de pele para pele. A gente tem que avaliar a cabeça do cliente, porque tem pessoas que têm a pele muito macia e tem pessoas que têm a pele mais firme. Então, se você já percebe uma pele mais firme, você coloca uma agulha um pouquinho mais, você já coloca uma agulha mais 0,18, não coloca uma agulha muito fina, porque a agulha muito fina numa pele muito fina, você pode aprofundar um pouquinho mais, tá? Então, por exemplo, a pele muito fina, coloca uma agulha um pouquinho mais espessa, coloca aí de 0,60, não coloca de 0,40, 0,40, 0,60, porque isso aí são os milímetros, é a calibragem da agulha, porque você vai conseguir com que esse pontinho seja mais fininho ou menos fininho, porém isso varia um pouquinho com a espessura da pele. Se a pele é muito fininha, você consegue uma penetração mais rápida, ou a pele mais espessa, uma penetração um pouquinho mais difícil. Isso tudo é um controle da sua mão, tá? É aquilo que eu falei. Controle primeiro a sua mão, domine a sua mão, você vai conseguir ter um controle do seu trabalho. E o seu trabalho vai ficar perfeito e natural. Ok? Gente, tá claro para vocês? Podem perguntar, tá? Então vamos lá. Agulha 3 pontas e você vai variar de 0,40, 0,60 de acordo com a necessidade do cliente e vai variar da frente até a coroa, tá? Sendo que na coroa a gente faz um trabalho mais denso e nos inícios, nas entradas a gente faz um trabalho mais sutil, mais delicado, que é um trabalho de soft hair. E a máquina, a gente pode trabalhar tanto com um dermógrafo, que é o mesmo que você faz uma micropigmentação de sobrancelha, ou uma máquina de tatuagem. Eu, por exemplo, gosto de fazer com uma máquina de tatuagem. Eu trabalho com a Nano Pen da Electric Ink, que eu amo, acho ela muito precisa, maravilhosa. Ela pode tanto fazer uma micropigmentação como uma tatuagem. É uma máquina muito
precisa. Então, assim, eu super indico, não tô ganhando nada pra isso, mas é porque eu gosto mesmo. Então, assim, eu super indico. A gente coloca cartucho universal, e isso é uma outra coisa que eu gosto muito, que tem a possibilidade da gente usar os cartuchos universais. Então, isso também é bem bacana, tá? E a facilidade, a vantagem de você poder trabalhar com um dermógrafo é que quem é micropigmentador pode já iniciar a técnica da micropigmentação capilar sem fazer investimentos, porque ela já tem todo o material. Então, assim, custo-benefício zero, ou seja, ela só vai começar uma técnica com todo o material que ela já tem. E aí ela só vai aumentar o faturamento dela, né? Então, ela não vai precisar de fazer investimento com material. Pensa comigo, que maravilha. Você só vai aumentar a sua cartela de técnicas de oferecer trabalhos para os seus clientes, tá? No que eu acho isso, gente, importantíssimo. Nós precisamos de dominar todas as técnicas para atendermos os nossos clientes. Isso é uma coisa que eu falo sempre, que a gente não pode deixar nossos clientes para o concorrente. Se você diz não para o seu cliente, você está indicando esse cliente para o concorrente. Porque se você diz eu não atendo essa técnica, ele vai buscar um outro profissional. Então você tem que saber, você tem que dominar todas as técnicas, tá? E a micropigmentação capilar, ela chegou agora com força total. Ela está sendo assim um sucesso, tanto para os homens quanto para as mulheres. Porque como eu costumo dizer, não é sobre cabelo, não é sobre sobrancelha, é sobre autoestima. Isso aí são técnicas reparadoras. A gente trabalha na autoestima do cliente. Então, você precisa aprender para melhorar a vida das pessoas, para melhorar a autoestima dos seus clientes. Isso aí não tem preço que pague isso. É maravilhoso, tá? E então, tem alguma dúvida, gente? A Karina tá perguntando sobre tonalidades. Ah, bacana. Tonalidade, eu tenho uma tonalidade para todos os fototipos, tá? Você pode trabalhar tanto um fototipo 2 quanto um fototipo 5. Isso aí a gente tem tonalidades para todos os fototipos. A gente tem as tonalidades de cores, onde a gente faz uns ajustes nelas e a gente chega na tonalidade do cliente. E a gente entrega a tonalidade perfeita. Por quê? Porque tonalidade é um fator de naturalidade. E para que um trabalho fique perfeito, a tonalidade precisa de estar idêntica ao cabelo do cliente. Então, se eu estou simulando um folículo, eu preciso simular a tonalidade do folículo do cliente, para que esse folículo se una aos folículos reais que o cliente já tem ali naquela área da cabeça dele. E tudo se pareça um só, tá? Então, é muito importante a gente checar essa tonalidade, fazer esses parâmetros todos para a gente fazer uma entrega perfeita, tá bom? Mas, Marli, e quem pode entrar na micropigmentação capilar? Qualquer pessoa que se interesse nessa área. Micropigmentadores, tatuadores, esteticista ou qualquer pessoa que tenha habilidade manual e que tenha interesse em iniciar uma nova carreira, tá? Então, você, por exemplo, tem desejo de iniciar uma nova carreira
e faturar 10K mensais, a micropigmentação super promete. Ela tem uma aba muito grande de técnicas onde você tanto atende a sobrancelhas, a lábios, olhos, camuflagens e o capilar. Então, ou seja, você sempre terá clientes em toda a época do ano, em todos os dias da sua agenda, porque você pode atender a todas as técnicas e você não ficará nem um dia sem atender quando você tem uma gama muito grande, uma aba muito grande de possibilidades de técnicas. Então, isso é muito bom. E depende de quê, Marli? Depende somente de treinamento. Você se dedicar a treinar com disciplina, você vai entregar um bom resultado, tá? Isso é com estudo, é com treino, é com disciplina. E aí a gente consegue sim entregar um bom resultado para o nosso cliente. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Eu tenho aqui, ó, quer ver? Deixa eu ver aqui se tem alguma, se eu respondi a todas as perguntas que vocês fizeram. O cuidados. Como são os cuidados pós-micropigmentação? O cliente não pode lavar a cabeça por 2 dias pós o procedimento. Então, ou seja, ele já vem com a cabeça lavada, limpinha para o procedimento. E aqui a gente faz uma higienização, uma limpeza, faz o procedimento, ele vai para casa, não lava por 2 dias. E durante todo o procedimento, todo o processo das sessões, porque nós entregamos o trabalho em 3 sessões, essas sessões são semanais. Durante todo o procedimento, todo o processo, o cliente não pode lavar a cabeça em água quente. Por quê, Marli? Porque a água quente, ela é um vasodilatador. E aí a gente compromete a espessura do ponto, tá? Então eu peço o cliente para lavar em água gelada, água fria, né? Não precisa ser água gelada. Água fria, a temperatura ambiente, para que a gente preserve a espessura do ponto. Porque a gente trabalha com micropontos. E a gente precisa fazer com que esses pontos, eles mantenham a espessura ali sempre fininha. Então, a gente não pode fazer nada que tenha a possibilidade desses pontos expandirem. Então, ou seja, atividade física nos próximos dias. Porque vai também causar uma vasodilatação. Nada que vai aquecer ali aquela cabeça, suar e principalmente usar água quente, principalmente que vem ali muito de cima do chuveiro e aquecer aquela região. Então, isso atrapalha muito a fixação daqueles pontos que a gente faz. Porque eu explico isso que é como um procedimento cirúrgico. Você vai lá no médico, faz um procedimento cirúrgico, ele faz aquela cirurgia top, sensacional, e você vai para casa e não faz os cuidados. Não tem como ficar bom como ele planejou. Então, o cliente, ele tem uma grande parcela no resultado final, tá? Então, você, micropigmentador, precisa de explicar isso para o seu cliente. Micropigmentação na barba sai com o tempo? Sim, ela sai com o tempo, tá? Isso aí a gente, em torno de uns 2 a 4 anos, ela sai. Quando a gente trabalha com o pigmento inorgânico, ela sai, porque o pigmento inorgânico, ele não tem uma fixação assim para muito tempo, porque ele não tem uma compatibilidade com o organismo. Se usada pigmento orgânico,
ele vai fixar muito no organismo e dependendo se a mão for muito pesada, esse pigmento pode ficar aí até tatuado, tá? Então tem que ter muito cuidado aí com o profissional que você vai procurar. Isso aí até para micropigmentação capilar também. Então isso aí todos os procedimentos que você vai procurar. Por isso que a gente precisa avaliar muito. Renes Vieira, obrigada pela pergunta. Todos os procedimentos que a gente vai procurar, a gente precisa de muito ter conhecimento do profissional, da técnica, da tinta, porque se não tem esse conhecimento, a gente pode estar fazendo um procedimento que a gente não vai querer estar com aquele procedimento por tanto tempo, tá? E a barba, eu por exemplo, eu aconselho a fazer micropigmentação labial quem tem o desejo somente de estar de barba a todo instante. Porque se for raspar a barba, não vai ficar legal. Vai ficar aquela marquinha ali de que tem aqueles pontinhos ali, vai ficar um efeito de barba raspada. Não fica sem nada, não. Então, vai ficar igual aquele efeito de cabeça raspada. Vai ficar na barba. Então, isso precisa ser muito bem especificado, nós micropigmentadores, para o cliente, tá? O trabalho de barba fica muito bacana, mas para aqueles clientes que só usam barba, eles não gostam de ficar sem barba em hipótese nenhuma. Aquele cliente que gosta de ficar de barba uma hora, barba outra hora, sem barba outra hora, não indico. Eu indico para aqueles que gostam, não ficam sem barba em momento nenhum. Tá bom? Esclareci sua pergunta? Gente, fez sentido para vocês? Então, é isso, tá? E dizendo para vocês que o segredo de qualquer micropigmentação está na mão. Então, treinem muito, dominem a mão de vocês para que vocês tenham uma entrega perfeita, tá? Não adianta você comprar materiais de última geração, pigmentos, agulhas, as mais modernas, se você não ter o domínio da sua mão. Porque se você colocar a mão pesada sobre a pele, essa tinta vai aprofundar e esse trabalho não vai ficar natural. Aí não adianta culpar a agulha, culpar o aparelho, culpar o cliente que não cuidou, porque foi peso de mão mesmo. Então, a gente precisa muito entender como funciona a técnica, como essa técnica, essa aplicação, essa implantação vai voltar pra gente, o que acontece no pós, o que acontece no momento da aplicação, porque a gente está trabalhando um ser humano e o organismo, ele reage. Então a gente precisa de entender como isso funciona, como isso vai voltar pra gente saber, porque se a gente não souber, não entender como isso funciona, a gente nunca vai saber como ter uma entrega perfeita de um trabalho. Ok? Gente, mais alguma perguntinha? Que delícia estar aqui com vocês. Como sempre, eu amo, adoro. E tá chegando ao fim do nosso encontro aqui, da nossa live. Nossa, passa tão rapidinho. Mas assim, já tô preparando outro conteúdo para quinta-feira a gente estar juntos, tá? E se você quiser algum tema específico, já deixa aqui para mim nos comentários. E aí a gente vai se falando, tá bom? Já me fala se você gostou e já compartilha essa live, tá? Para que a gente traga mais conteúdo para você. Bora lá fazer 10K com micropigmentação? Beijo, beijo. Tamo junto.